O que é interessante para mim na presença simultânea destes dois trabalhos é precisamente o lado explicativo que esta exposição me permite, porque, como tu sabes, o meu trabalho nasce muito longe de onde o resultado final é. Muitas vezes há um processo longo, que é um processo que eu gosto muito, investigativo e de pensar. E muitas vezes o que me acontecia é que todo o material que era usado dentro desse processo de trabalho para cada projeto ficava escondido na gaveta. Obviamente tinha utilidade, porque tinha servido para eu caminhar ao longo de uma rota de trabalho, mas era uma parte invisível do processo. Como o que me dá gosto no trabalho, muitas vezes, é o pensamento que decorre ao longo desse tempo, eu senti muitas vezes que o resultado final não é que estava errado em relação ao processo, mas nunca fazia justiça completa ao divertimento que eu tinha no processo do trabalho. E esta exposição aqui do projeto Wertmuller, que é a Studio Version Wertmuller, é uma forma de tentar inventar uma maneira de apresentar esse processo de pensamento. Portanto, por um lado, este acaba por ser a materialização desse processo de pensamento, aquilo que se faz no ateliê até chegar a uma escultura final, por exemplo, ou uma instalação final. O outro trabalho, e penso que por isso é que é interessante que os dois estejam ao lado um do outro, é um bocado de uma materialização do processo de pensamento ao longo de muitos anos de trabalho, principalmente em torno da arquitetura, e isso também como resultado de uma proposta do grupo com que eu estava a trabalhar na altura em que fiz o Doubling the Reading. O Doubling the Reading é um trabalho mais difícil para mim no sentido de que é mais envolvente e mais complexo apresentar o que é a evolução do meu pensamento ao longo de 15 anos de trabalho do que um processo como este, que é um processo do Wertmuller que foi muito contido em 6 ou 8 meses de trabalho. E o que se passa no Doubling the Reading, de certa maneira, tem a ver com a forma como eu me fui autoeducando sobre a leitura de edifícios, como é que eu ia aprendendo a ler os edifícios e como é que essa leitura se foi, não é complexificando, mas foi se acumulando, uma leitura após a outra, a primeira vai influenciando a segunda e assim sucessivamente. Nesse sentido, eu acho que esta experiência dos dois trabalhos, deste registro de trabalho, para mim é a primeira vez que acontece em que a minha obra é vista quase exclusivamente do ponto de vista do lado investigativo da obra. É óbvio que vamos ter aqui também a maquete, portanto há muito da investigação escultórica, aqui as fotografias, que é trabalho de campo, direto, com o objeto de referência no edifício do Wertmuller, mas para mim é um bocado uma exposição da componente investigativa do meu trabalho, de ateliê. O fator interação entre escultura e observador está sempre na discussão e presente. E obviamente que essa interação é, na maior parte dos casos, silenciosa e inerte e é conceptual, mas há um passo muito pequeno entre isso ser conceptual e passar a ser vivida, real. Por outro lado, é uma questão muito interessante, porque é também o fator do movimento na escultura que muitas vezes torna os projetos escultóricos redutores. Então, é uma espécie de uma ratoeira escultórica. O escultor é permanentemente convidado a levar o momento da interação ao movimento, ao real, e por outro lado, ou pelo menos no meu caso, muitas vezes as tentativas de fazer algo que se mexe ou que se movimenta à imagem do ser humano
acabam por ser infantilizadas, patéticas e reduzem a qualidade do potencial escultórico e conceptual. E isso é um assunto que está no meu trabalho e uma discussão que eu tenho comigo mesma há muito tempo. Há relativamente pouco tempo eu fiz um projeto que tinha como ponto, a Maison Tropical, que tinha como ponto de partida uma arquitetura que se movimentava. Todo o ponto do partido do projeto tinha sido uma história mirabolante de um edifício que foi feito em França e foi levado para a África e depois, 50 anos depois, foi tirado da África, levado outra vez para a França. E esta movimentação da arquitetura, a movimentação de algo que geralmente está enraizado no terreno, foi a ferramenta conceptual que me fez começar o projeto. E na altura em que eu investiguei e trabalhei no projeto da Maison Tropical, o assunto de fazer uma escultura que por si também não fosse estática e que pudesse ser alvo de interação real com o espectador, estava a convite, de certa maneira. E aí, mas nessa altura pareceu-me que era errado fazê-lo, porque a minha intenção com o projeto da Maison Tropical tinha sido muito uma espécie de o negar ou contradizer essa movimentação da Europa para a África e da África para a Europa. E então escolhi muito concretamente fazer um objeto estático. E isso foi um ato político e intencional. Escolhi que a interação com o observador teria que ser através do observador poder entrar dentro da escultura. E curiosamente com o Wertmüller Center, e não foi por essa razão que eu escolhi trabalhar com o Wertmüller Center, há outras razões. O Wertmüller Center é um edifício que, quando a pessoa investiga este edifício, chega rapidamente à conclusão de que é um edifício que está mal situado. Há muitos momentos em que a pessoa para e frustradamente pensa: este edifício devia ter sido construído noutro sítio. Este edifício, se fosse nos Estados Unidos e fosse uma escola de belas artes, era maravilhoso. Este edifício, se fosse em Espanha e fosse um museu de arte contemporânea, era maravilhoso. E a pessoa tem muito essa noção de que o edifício está mal, vive mal onde está enraizado. E, portanto, foi a primeira vez que eu conceptualmente pensei, então é a altura de eu mexer neste edifício, enquanto que na Maison Tropical eu queria contradizer o facto de que o edifício tinha andado para trás, para a frente, eu aqui senti vontade de o tirar do seu lugar, como se ele não tivesse lugar na Terra. E daí nasce uma vontade muito concreta de fazer com que o objeto seja manipulável e que seja um objeto que não tem uma fixação, ele tem 2, 3 formas concretas, mas essas formas podem ser acionadas em múltiplas e inúmeras e infinitas posições aleatórias dentro de um círculo, sendo que ele é quase impossível repetir o mesmo posicionamento relativo das suas formas. E no caso do Wertmüller, esse foi muito... O projeto analítico do ponto de vista da arquitetura foi muito forte. Enquanto comprovei foi muito mais deliciante e observante, de certa maneira, aqui eu tive muita curiosidade de ir à concepção do edifício, porque para mim era um ato político, como é que o arquiteto pensou fazer este edifício em África, como é que ele pensava que este edifício podia funcionar em África. E também porque há Eitan Burchard já morreu e, portanto, os relatos que eu tenho da concepção do edifício são através do arquivo dele e de pessoas que o conhecem, mas há uma série muito forte de fotografias dele com a sua maquete. E essa imagem do retrato do arquiteto com a sua maquete e dos relatos que eu tenho daquilo que aconteceu no gabinete de arquitetura. E a maquete era como eu penso que muitas maquetes de arquitetura são, a maquete era uma espécie de um brinquedo
que escultoricamente sendo alterada e movimentada dentro do próprio ateliê. E eu penso que inconscientemente essa imagem era muito evocativa para mim.